E aí, rapaziada, belezura? Então vamos dar prosseguimento aí à nossa correção da primeira fase do ITA de 2026. O problema número 6 aí, o teste 6. Então, ó, vamos ler aí, rapaziada. Considere as seguintes afirmações. Ó, um cubo possui uma seção plana dada por um pentágono. Então vamos começar aí pela primeira das afirmações. Então, um cubo possui uma seção plana dada por um pentágono. Se você já estudou geometria plana e geometria espacial, você sabe que esse problema ele é simples. Esse item aqui ele é simples. Você vai entender por quê, ó, fazendo o desenho de um cubo aqui, ó. Desenho aproximado de um cubo. Você sabe que quando você tem um cubo, diversas seções planas você pode fazer passá-las por ele. Por exemplo, um dos casos é justamente isso daqui, né? Então, dependendo de onde você faz a demarcação dos pontos como vértices, você pode fazer passar uma seção plana que dá um pentágono, que é esse caso aqui que eu estou desenhando aqui, ó. Então, por exemplo, você fazer a demarcação nos pontos médios de determinadas arestas, ó, você obtém um pentágono. Então, esse plano aqui gera uma secção pentagonal. Não é um pentágono necessariamente irregular, mas é um pentágono. Se você já estudou geometria plana, você sabe que dá para gerar diversos tipos de seções. Pode ser uma seção triangular, pode ser um quadrilátero, uma seção pentagonal, pode ser até um hexágono, pode ser gerado um polígono de até 8 lados, beleza? Se você já fez questões, beleza? Falando sobre isso. Então aqui é uma seção pentagonal. Então o item 1, ó, é verdadeiro, correto. O item 2, ó, vamos ler aí, ó. Sejam alfa, beta e mi três planos distintos, 2 a 2, concorrentes. Sejam R a reta intersecção de alfa e beta, S a reta intersecção de beta e mi, e T a reta interseção de alfa e mi. Se R, S e T são 2 a 2 paralelas distintas, então existe uma única reta R paralela a R que dista igualmente de alfa, beta e mi. Então também, ó, vamos colocar aqui a intersecção dos planos alfa e beta dá a reta R. A intersecção de beta com o plano mi dá a reta S. E a intersecção de alfa com o plano mi dá a reta T. Então, para você perceber melhor o que está acontecendo, vamos colocar aqui, ó, a vista superior. Então você entende aqui, ó, que isso aqui é a vista superior do que se passa. Ó, aqui é o nosso plano mi, plano beta, plano alfa, com as intersecções dadas pelos pontos aí, ó. Reta T, reta S, reta R. Beleza? Então você entende que vendo de cima, os planos aqui alfa, beta e mi, eles parecem retas, mas são planos porque a gente está olhando de cima, desde cima. Ficou claro isso, pessoal? Agora vem a outra etapa. Essa afirmativa aí seria verdadeira, ó, se esse triângulo aqui, ó, determinado pelas intersecções dos planos, se esse triângulo aqui que você está vendo, se ele fosse necessariamente equilátero, aí realmente, aí teria uma única reta passando pelo baricentro dele, que ia distar a mesma distância dos três planos e que seria paralela à reta R, seria nesse caso particular, beleza? Como isso aqui é uma região triangular
qualquer, não é possível garantir que ela seja necessariamente equilátera, exceto nesse caso em particular. Aí seria verdadeira a afirmação 2. Então, no caso aí, ó, ela é falsa. Belezura, rapaziada? Então, ó, terceiro enunciado, ó, terceiro item aí, ó. Dois planos secantes são perpendiculares se toda a reta de um deles for perpendicular ao outro plano. Então também, ó, pode ser interessante você fazer o desenho aqui aproximado de dois planos. Você sabe que plano é uma região ilimitada, beleza? É uma região ilimitada. Ela não tem demarcação, mas eu vou desenhar aqui apenas para finalidade didática, pedagógica, para você entender o que está se passando. E para você entender por que esse item é falso, por que ele é falso, ó. Quando ele fala que dois planos secantes são perpendiculares, se toda a reta de um deles for perpendicular ao outro plano, isso poderia ser verdade se a reta perpendicular, se essas retas perpendiculares, se cada uma delas furasse cada plano, respectivamente. Se elas furassem em um ponto, cada um furasse um ponto de cada plano, e elas fossem perpendiculares entre si, aí os planos também seriam, por tabela, seriam perpendiculares entre si. Você poderia abordar de uma outra forma. Se cada uma delas estivesse contida em cada plano e elas fossem perpendiculares entre si, eles poderiam ser perpendiculares também, esses planos, poderiam. Mas como ele está falando aqui, ele não diz se essas retas são perpendiculares, mas elas estão furando cada plano ou se elas estão contidas em cada um. Não é colocado. Então ele deixa em aberto essas duas possibilidades aí. Beleza? E a gente poderia ficar variando essa posição delas. Então, poderia ser perpendiculares ou não. Ficou claro isso, pessoal? Esse terceiro item aqui, ele não deixa claro, ele não deixa especificado em que posição essas retas estão. Uma vez que elas estejam dentro do plano, em que posição que elas estão. Você poderia ficar variando essas posições delas dentro do plano. E ainda assim, os planos não seriam perpendiculares. E ainda se elas fossem externas ao plano, só furando eles perpendicularmente, você não poderia garantir também que os planos seriam perpendiculares entre si. Você poderia variar a posição dessas retas. Então, esse item aí, ele é conflitante. Então, o item 3 aí, pessoal, ele é falso. Então, de modo que nós ficamos só com o item 1, ou só o item 1 que é verdadeiro. Então, você vai e marca a alternativa A. Falou, rapaziada? Então, marca a letra A aí, vamos pro sétimo teste aí, pessoal. Vamos lá.